Repercussão do primeiro turno, a perspectiva para o segundo turno. Estamos recebendo no estúdio do Jornal Gente, em São Paulo, o presidente nacional do PSD, também secretário aqui do governo do estado de São Paulo, Gilberto Kassab, político importante, o grande vitorioso, segundo a imprensa aí, desse primeiro turno da eleição. O PSD foi o partido que mais fez prefeitos nesse primeiro turno. Por que o PSD conseguiu esse resultado? Bom dia para o senhor. Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos que nos acompanham. Acho que é fruto de trabalho, não é? Mostra consistência, né, nas ações, mostra o acerto no convite aos quadros que disputaram as eleições. O PSD tem mostrado que procura contribuir com a renovação na política brasileira, trazendo pessoas novas, nem é questão de idade, não é? Topázio, por exemplo, em Florianópolis, um grande prefeito, se reelegeu no primeiro turno e era já um empresário bem sucedido, chega agora na administração pública, muito bem aprovado. O Ratinho Júnior no Paraná, o próprio Eduardo Pimentel, que foi para o segundo turno em Curitiba, o Eduardo Paes, né, que sempre se transforma, revelando dezenas de jovens na sua gestão. O Eduardo Paes fez um governo com jovens, né, uma molecada que quer fazer política, que quer entrar na vida pública, veio para ficar, bem preparados, sérios, não é? O Antônio Brito na Bahia, o Braide em São Luís. Então, acho que o caminho é a renovação com a experiência, procurando bons quadros, e dessa maneira você cria sinergia com o eleitorado, porque o eleitor, ele quer o melhor. Não adianta ele, no seu íntimo, que é o melhor. E lógico que ele tem as suas convicções para saber o que é o melhor. Mas quando ele vê pessoas jovens, pessoas novas, pessoas bem intencionadas, que fizeram boa gestão, ele crava o voto. Ministro, muito bem-vindo, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu gostaria de saber o seguinte: o senhor, o seu partido, o partido que o senhor fundou e lidera, preside, desbancou o MDB, né, no número de prefeituras e etc. E também é um partido já muito forte no âmbito do Congresso Nacional. E, cresceu tanto que começou a tomar bordoada também, né? O presidente nacional do PSDB, Marcondes Perillo, ele culpa o seu partido pelo que ele chamou de desidratação, né, ou qualquer coisa assim, do partido dele, do PSDB. Diz que o PSDB desaparece na medida em que o PSD avança e cresce. Ele disse assim: houve um ataque especulativo sobre os prefeitos do PSDB liderado pelo Kassab. Ele é meu amigo, mas foi ele. Um governo seduz com verbas, convênios, mas sobreviveremos, foi o que disse o Marcondes Perillo, né? Eu queria saber do senhor exatamente isso. O projeto do PSD é se transformar, como era o projeto do MDB, num partido essencial, ou seja, durante vários governos aqui no Brasil, ninguém governava sem o MDB na sua base de apoio. O PSD caminha para isso ou já se transformou nesse partido? Primeiro, Cláudio Humberto, um prazer aí falar com você mais uma vez. Marcondes Perillo, eu quero registrar também, assim como ele se considera meu amigo, eu considero amigo dele, eu gosto muito dele, acho ele um grande líder político. Na geração dele, um dos que mais cargos públicos ocupou, sempre com muita competência, muita eficiência. Hoje preside o PSDB. É evidente, todos sabem que o PSDB em algum momento se perdeu e não conseguiu fazer a renovação necessária em qualquer partido. O Marcondes assume agora o partido está em excelentes mãos, não é? Eu desejo muita sorte a ele, quero sempre seu sucesso. Já fomos parceiros em diversas eleições e seremos ainda em inúmeras, porque ele tem credibilidade para isso, tem competência. Mas, voltando agora à sua afirmação que viemos para ocupar o lugar do MDB, não. Cláudio, se você observar bem, depois eu vou até te mandar uma tabelinha, o MDB em relação a 4 anos atrás cresceu. O PSD também cresceu. Isso mostra o quê? Que o centro, que o eleitor brasileiro, ele é moderado, porque o MDB e o PSD, aí você tem razão, eles têm um perfil semelhante, um perfil moderado, de centro, do diálogo, mas o PSD está crescendo sem tirar o espaço do MDB, tanto é que o MDB cresceu. Isso mostra que havia um espaço para ser ocupado no centro, aliado ao MDB. É o que está acontecendo. Por exemplo, aqui na eleição de prefeito de São Paulo. Nós, desde o primeiro momento, aliás, fomos os primeiros a apoiar o Ricardo Nunes para a prefeitura.
O MDB é um partido consolidado, muito enraizado, com capilaridade em todo o plano nacional, e agora o PSD também, mas somando parceiro do MDB. Nós não tiramos espaço do MDB. Em relação ao PSDB, o Marconi tem razão, mas a desidratação do PSDB começou bem antes dessa ascensão do PSD. É algo que deve ser vinculado lá atrás do governo Fernando Henrique Cardoso, quando o PSDB tinha muito poder, que aliás exerceu com muita competência. Eu sou suspeito. Eu fui deputado federal 2 vezes, eu era um deputado da base do Fernando Henrique Cardoso, considero o seu governo um excelente governo. Aqui em São Paulo, sempre fui um importante aliado e admirador do Mário Covas, do Franco Montoro, o Geraldo Alckmin. Fizemos 2 vices do governo Geraldo Alckmin, o Cláudio Lembre e o Guilherme Afif, onde eu participei pessoalmente das indicações, sem falar do José Serra, que todos sabem, é pública a minha admiração, minha parceria por ele. Mas, realmente, o PSDB não soube se renovar com os quadros adequados em todo o país. E o Marconi, ele nesse momento foi convidado e tem todas as condições de tentar recuperar o PSDB para que ele possa continuar cumprindo um papel importante que teve na nossa democracia. Quanto ao MDB, estamos trabalhando juntos em várias frentes, nessas eleições foi assim, e a sua avaliação, eu acho, e muitos fazem essa avaliação, ela é equivocada, porque basta olhar o crescimento do MDB. O PSD não cresceu em cima do MDB, está crescendo num espaço que ainda existia no centro para ser ocupado. Ministro, Sônia Blota aqui, um prazer conversar com o senhor ao vivo aqui no Jornal Gente, Rádio Bandeirantes, Band News TV. E o senhor declarou recentemente que nem mesmo mimando os partidos com ministérios e emendas parlamentares, o presidente Lula tem o apoio do centro de forma garantida. O senhor pode fazer essa avaliação para a nossa audiência? Olha, Sônia, prazer ouvi-la também. Na verdade, o que eu digo sempre é que qualquer governo, independente de emendas ou não, ele, quando não mostra eficiência, quando não tem aprovação, a sua base sempre encolhe. O parlamentar, em especial, ele olha o governo, é evidente que ele tem interesse em participar de governo. Participar de governo é importante para um parlamentar porque ele leva benefícios da sua região, mas quando um governo não é bem aprovado, todos se afastam, é natural isso, o governo não se reelege. Então, essa associação que eu fiz, eu não fulanizei, as pessoas fulanizam, isso serve para qualquer um. Serviu para o Fernando Henrique, serve para o Lula, servirá para o futuro presidente da República, como para qualquer governador, para qualquer prefeito. Agora, a gente está aqui no estúdio com o Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD. Presidente, alguns analistas dizem que esse modelo, até pegando uma carona aqui na pergunta da Sônia, de distribuição de emendas parlamentares, é um modelo que dificulta a renovação, porque com a condução de mais dinheiro por deputados e senadores para suas bases eleitorais, é mais provável que reeleições sejam conduzidas pelos eleitores nesses lugares. Queria ouvi-lo sobre isso. O que o senhor acha desse atual modelo hoje de distribuição de recursos e emendas parlamentares? Eu me associo àqueles que entendem que é um modelo que precisa ser aperfeiçoado, melhorado, com mais transparência. Eu estou de acordo que nós não podemos ter a interferência do recurso público num processo eleitoral, mas também entendo que quem ganha as eleições tem o poder de distribuir recursos de acordo com a sua convicção e plano de governo, não é? Mas eu me associo àqueles que entendem, e o próprio Supremo, ele tem essa posição hoje, tanto é que o processo de emenda está paralisado, aguardando um entendimento para uma proposta que venha ao encontro do que você está falando, Thaís. Isso é muito importante. O senhor acha que tem poder demais na mão do Congresso hoje? Não, o que existe hoje não é poder demais. O que existe hoje é uma necessidade de aperfeiçoar o sistema para que haja, antes de mais nada, a transparência e o uso do recurso público em projetos que sejam compatíveis com as necessidades do país na sua infraestrutura, tão essencial para o nosso desenvolvimento. Prefeito Gilberto Kassab, permita-me chamá-lo assim, né? Porque nós estamos falando bastante sobre a eleição de São Paulo. Aqui o senhor já passou por lá e tem essa experiência no seu currículo. O que foi o fenômeno Pablo Marçal no primeiro turno em São Paulo, na sua avaliação? Olha, primeiro vamos registrar que
nós tivemos nessa eleição na maior cidade do país 30% dos votos associados ao candidato do governo, ao prefeito Ricardo Nunes, candidato à reeleição. 30% dos votos associados ao candidato da esquerda, o Guilherme Boulos. Então, nenhuma surpresa. O que aconteceu é que nós tivemos um único candidato com muita energia. A Tabata também, mas desde o começo a Tabata foi muito apagada pelo Guilherme Boulos. Então, acabou sobrando como alternativa viável àqueles que não queriam nem a esquerda com o Boulos, nem o atual governo, a candidatura do Marçal. Isso que aconteceu. E ele, com uma rede social muito intensa, ocupou esse espaço em especial antes de começar o programa de televisão, horário gratuito. Quando começou o horário gratuito, ele estava consolidado no seu público, que são 14 milhões de seguidores, e foi até perdendo um pouquinho devagarzinho, com a medida que a televisão foi avançando. E a falta de experiência dele o levou a alguns excessos que acabaram prejudicando ele. Então, o que existiu mesmo foi a concentração de votos num único candidato que se mostrava viável para ir para o segundo turno contra um, o Ricardo Nunes, ou contra outro, o Guilherme Boulos. Ministro, tem uma questão sobre a qual eu gostaria, com a sua experiência, que o senhor nos falasse. Tivemos, agora há pouco eu destaquei aqui os gastos do dinheiro público do fundão eleitoral financiando 73 deputados federais que foram candidatos a cargos municipais, a prefeitos, né? A prefeitos dos seus municípios, municípios de suas bases, etc. Mas muitos deles entraram na disputa, não era exatamente para ganhar, era para uma coisa de manutenção, de manter o nome em evidência, porque o que mais lhes interessa é ou a recondução à Câmara em 2026 ou disputar o cargo majoritário. E no meio disso tudo tem o nosso bolso, né? Inventaram essa história de fundão eleitoral, tem também o fundão partidário, são bilhões de reais tirados do nosso bolso para esse tipo de coisa. O número de deputados federais eleitos é irrisório, mas houve também deputados que foram eleitos sem usar dinheiro do fundão. E é uma coisa que nos incomoda a todos, né? Todos os cidadãos que ralam muito para ganhar dinheiro, ter que sustentar isso, sustentar a campanha de deputado, de senador, de vereador, de prefeito, governador e de presidente. Com a sua experiência, presidente, não haveria uma solução que fosse menos custosa, digamos assim, né, que doesse menos no bolso do cidadão para o financiamento de campanhas eleitorais? Olha, Cláudio Alberto, é um tema muito importante, muito relevante para ser discutido. Você e eu, que há muitos anos nos preocupamos, acompanhamos eleições, sabemos que no passado, diferente aqui do Pedro e da Thaís, são meninos, não é? Mas nós estamos há tempo aí nesse processo e nós sabemos que no passado as campanhas eram muito mais caras. No passado eram brindes, camisetas, showmícios, você lembra disso? Toda noite o candidato tinha que fazer um showmício, levava artista, levava grandes pessoas de visibilidade que cobravam cachê e outros custos assim, monstruosos. À medida que o tempo foi passando, o Congresso foi realmente melhorando as condições de campanha, tornando-as mais justas, com menor interferência do poder econômico. O que eu vou falar com franqueza com você, o financiamento empresarial não deu certo, haja vista os escândalos dos últimos 15 anos. Eu, pelo menos, entendo. Eu mesmo fui vítima de circunstâncias de pessoas achando que eu fui candidato, disputei várias eleições, fui vereador em São Paulo, fui deputado estadual, 2 vezes federal, prefeito de São Paulo 7 anos, então disputei muitas eleições, ganhei e fui vítima onde as pessoas faziam acusação me associando a malfeitos que outros faziam. Felizmente, nada disso era verdade, até porque tem uma vida limpa, mas eu senti na pele que o financiamento empresarial é muito difícil voltar, porque não adianta. Ou a sociedade vai achar que a empresa está dando que é benefício no futuro, ou efetivamente aqueles que não têm boas intenções, eles dão o recurso mesmo para cobrar no futuro benefícios. Diante desse princípio, pessoas como eu, que entendem que o financiamento empresarial não é adequado no Brasil, pode até voltar um dia, mas não está maduro para voltar agora. Você precisa ter recurso, a campanha custa recurso. E
Se você não tiver um mínimo de recursos disponibilizado para o partido, aí partido é partido. Disponibilizar segundo critérios de crescimento, porque depois, se vai ter qualidade o mandato, seja de um executivo ou de um parlamentar, a sociedade vai cobrar. Fica muito desigual, porque aí você tem crime organizado, caixa 2. Então, eu defendo o financiamento público. Agora, defendo uma transparência rigorosa, uma fiscalização rigorosa, online, para que, caso sejam identificados mau uso desses recursos, as punições sejam exemplares. Campanha tem custo. Eu acho que o custo no passado era muito maior, porque a gente viu os desvios de bilhões e bilhões e bilhões de reais de cofres públicos através aí de corrupção e outros malfeitos. Prefeito, Ministro. ninguém, assim, só para complementar, ninguém, assim, eu não conheço ninguém que defenda a volta do financiamento empresarial, mas, assim, não é justo que metam a mão no nosso bolso para financiar a campanha eleitoral, né? A campanha é mais cara ou mais barata, mas seja qual for o custo, esse custo não sai dos partidos, esse custo não sai do bolso dos candidatos, né? Muita gente, inclusive, nós conhecemos histórias de sujeitos que se apresentam como candidatos para resolver os seus problemas financeiros pessoais, com o dinheiro agora do fundão eleitoral, né? Então, essa é que é a questão. Se com a sua experiência o senhor não teria uma solução mais criativa que poupasse o bolso dos cidadãos. Cláudio Alberto, os mecanismos de fiscalização hoje, eles são muito rigorosos e dentro dos próprios partidos, não é? Os candidatos fiscalizam um ao outro para ver se não há desvio, se não há injustiça. Eu acredito que se teve o mau uso, são casos bem isolados que têm que ser punidos exemplarmente. Eu prefiro ir no aperfeiçoamento do que em uma solução que vai trazer uma grande injustiça, né? Uma grande desigualdade, fazendo prevalecer, daí sim, o poder econômico de pessoas que têm dinheiro, que são ricas, que podem bancar sua campanha e causando uma grande desigualdade no país. Mas é um tema que realmente vai ser discutido, você tem toda a razão, é de muita relevância, está se tratando de recurso público, e recurso público é algo muito sério, porque é um país que ainda tem muito por fazer, um país que tem muita desigualdade social, que precisa de muito investimento em saúde, educação, e qualquer recurso que não seja atrelado a essas questões sociais tem que ser muito discutido mesmo. Ministro, como bem disse a Thaís Freitas, a corrida para 2026 já está aí. E o senhor chegou a declarar que o governador Tarcísio deveria se candidatar à reeleição em São Paulo e esperar 2030 para sair eventualmente para presidente. Por que o senhor acha isso? A verdade, Sônia, o que eu acho é o seguinte: o Tarcísio se tornou um grande líder nacional. É inegável isso, não é? Por sua capacidade, pela competência da sua gestão, por sua capacidade de diálogo, também capacidade de gestão e capacidade de diálogo. A boa liderança que tem no campo da direita, a boa liderança que tem no campo do centro. Agora, essa questão de 2026, né, deixar bem claro que eu, considerando um grande líder que ele é hoje, se você apontar os principais, pedir para qualquer cidadão brasileiro apontar os 3 ou 4 principais líderes do país, eu tenho certeza que 100% das pessoas vão, entre os 4, apontar o nome do Tarcísio. Portanto, eu acho que no momento certo, poeira sentada desse processo eleitoral, virando o ano, caberá ao próprio Tarcísio, né, coordenar essa discussão, coordenar o seu projeto, coordenar, enfim, esse projeto para o país e para o Estado. Eu, como eu declarei já diversas vezes, declaro mais uma vez aqui, eu me associei ao projeto do Tarcísio, respeitando, evidentemente, meus companheiros do partido. Eu não sou dono de partido, sou presidente do partido. Mas eu me associei ao projeto Tarcísio, eu entendo ele que é um grande exemplo da renovação na vida pública brasileira, que, aliás, vale aqui um registro, que as pessoas falam, olha, a política vai mal. Não vai mal, não. Vejam quantos bons quadros jovens ou novos na política estão sendo revelados. Falei agora há pouco do Topázio, Eduardo Pimentel Curitiba, Ratinho, Eduardo Paes, o próprio Tarcísio, não é? Rodrigo Pacheco, Alexandre Silveira, o Braide de São Luís. Do PT temos o governador do Piauí, o ministro da Educação, temos o Rui Costa, o João Campos, a Raquel Lira. Quantos bons quadros que estão renovando na vida pública brasileira. E o Tarcísio é um deles. E se tornou um grande líder
pela dimensão de São Paulo, pela repercussão do seu trabalho, e na hora certa ele saberá coordenar esse processo e saberá entender e apontar o melhor caminho para o projeto dele, para o Estado e para o Brasil. Agora, ministro, caso Tarcísio não dispute a presidência em 2026 e tente a reeleição ao governo do Estado, há a possibilidade de o senhor e o partido do senhor, o PSD, seguirem com a candidatura a Lula em 26, já que em relação a ela acho que não há muita dúvida? Olha, isso não está sendo discutido ainda no partido, mas o nosso esforço sempre será para ter candidatura própria. Vocês lembram, eu estive aqui na Band várias vezes nas eleições passadas com o Rodrigo Pacheco, corria o Brasil com ele, entendia que ele seria um grande presidente da República e continuo entendendo, é um quadro realmente muito bem preparado. Depois, no momento em que ele se afastou desse projeto e teve razões para se afastar, nós nos esforçamos muito para lançar o Eduardo Leite, que é um grande quadro da vida pública brasileira. Eduardo Leite, apesar de jovem, muito maduro, um governador extraordinário, tanto é que se reelegeu governador do Rio Grande do Sul e acabou também não dando certo, nós ficamos sem candidato. Nessas eleições, novamente, vamos nos esforçar muito para ter uma candidatura própria e o Ratinho é a nossa primeira opção. Ministro, prefeito, presidente do PSD, Gilberto Kassab, está conosco hoje aqui. Qual que é o principal problema de São Paulo? O que vai ser decisivo no segundo turno? Como eu disse antes, o senhor já passou por isso, sabe como é que é duro o segundo turno aqui em São Paulo. Qual é o grande assunto da cidade do momento que o senhor acredita que é caro ao eleitor e ele vai ouvir bastante os candidatos sobre isso? Eu já passei por isso e o Pedro também está mostrando uma foto aqui, eu e ele, quilos e quilos mais magro, não é? Mas eu acho o segundo turno o seguinte, Pedro, o segundo turno é candidato contra candidato. A campanha ela é muito importante, mas ela perde força. Aquela campanha do primeiro turno, é aquela campanha onde você tem centenas de candidatos a vereador, candidato a prefeito tem que sair de casa às 6 da manhã, visitar candidato a vereador que pede a presença, entrevista aqui, entrevista ali, fotografia. Não existe mais. Segundo turno é muito cuidado, dormir bem, acordar bem, porque são entrevistas decisivas, com grande audiência, debates importantes que levam o candidato a concentrar em si mesmo, não é? E toda a estrutura que existe na campanha, ela é reduzida porque ela passa a ser mais uma estrutura de reflexão, né, de construção de subsídios para as discussões, para as apresentações do prefeito. Agora, vale mesmo o candidato. Olho na telinha, o Ricardo Nunes vai ter que mostrar o que fez, a história da sua vida e o que vai fazer. O Guilherme Boulos vai ter que mostrar o que fez, a história da sua vida e convencer o eleitor do que ele vai fazer. O Ricardo Nunes é mais fácil porque ele já é prefeito, então aqueles que o avaliam bem não tem por que não votar nele. O Boulos é a primeira oportunidade, então ele vai ter que conquistar o voto convencendo o eleitor de que ele é capaz de fazer o que ele está assumindo como compromisso. Ministro, o senhor sempre defendeu candidatura própria no seu partido, né? E eu gostaria de saber o seguinte, e com relação à candidatura própria de Gilberto Kassab, quando é que o senhor volta a disputar mandato? Olha, Cláudio Humberto, eu gosto muito de disputar a eleição e, modéstia à parte, eu ganhei muitas, né? Como eu disse agora há pouco, fui vereador na maior cidade do país, fui deputado estadual no maior estado, 2 vezes federal, prefeito. E eu tenho muita vontade de disputar eleições, sim. Se tiver circunstâncias no ano de 2026, eu disputarei, mas sempre dentro de uma aliança do governador Tarcísio. Eu posso ser tudo e posso não ser nada. Tem que ter circunstâncias. A eleição majoritária... Candidatura a presidente, ministro? Não está no meu foco é São Paulo, né? E no plano nacional eu apenas coordeno o partido, porque a gente tem um projeto, mas na função de coordenador... Eu serei isento e não tenho projeto pessoal nacional. O meu projeto é em São Paulo. Se eu disputar as eleições, tenho vontade. E se não tiver circunstâncias, não ficará nenhuma frustração. E é lógico que para disputar a eleição sempre é um cargo majoritário, governador, vice-governador e senador. Mas tudo estará atrelado às discussões que serão coordenadas pelo governador Tarcísio. Isso é conversa de pré-candidato a vice, né? Não é não? Ou eu estou enganado? Eu também estou achando. Não é não. Sinceramente... se não tiver circunstâncias para uma campanha majoritária, não serei, até porque o meu objetivo é ajudar o governador Tarcísio.
Mas eu gostaria muito, eu estou com saudade de disputar as eleições. Ministro, só uma pergunta aproveitando a presença do senhor. Essa questão da polarização, que muito se falou desde 2022, quer dizer, de 2019, mas 2022 a efervescência, né, tomou conta do Brasil. O senhor acha que a tendência é diminuir agora? Olha, na verdade as coisas vão se acomodando, não é? Se você pegar o resultado dessas eleições, vamos pegar o número de votos que o partido teve, que votos é uma coisa muito importante. O PSD teve para votos, para prefeito, 14 milhões e 500 mil, mais ou menos, é muito voto. E ficou em segundo lugar. O PL teve 15 milhões e 700 mil. Se você pegar a somatória dos votos que teve o PL, que é um partido de direita, o partido do presidente Bolsonaro, o PP, que é um partido de direita, o partido do senador Ciro Nogueira, foi o chefe da Casa Civil do Bolsonaro, e o republicano, o partido do governador Tarcísio, que é um partido de direita, a somatória desses votos deu 32 milhões de votos. Agora, se você pegar os três partidos, os principais partidos de centro, o PSD, que é um partido de centro, o MDB, que é um partido de centro, e o União Brasil, que também é um partido de centro, a somatória desses votos deu 40 milhões de votos. Vejam, então, o centro existe. As pessoas às vezes vêm com a argumentação, não existe, não tem candidato. Como não tem candidato? Se você, por outro lado, fizer a avaliação de prefeitos eleitos, a somatória dos prefeitos eleitos do centro, comparado com os prefeitos eleitos da direita, a do centro leva uma larga vantagem. Então, a direita é fraca? Lógico que não é fraca. Então, está aqui a sua dimensão. Mas o centro mostra a sua cara, a sua presença com candidatos, né, com votos, e isso é natural, porque em qualquer país do mundo, né, em qualquer democracia do mundo, ou na maior parte delas, existem as propostas de esquerda, de direita e as de centro, não é? O centro é o poder moderador, é o poder do diálogo, não é? Então, é natural, é compreensível quando uma liderança de direita ou de esquerda fala, olha, eu não quero esse partido de centro, porque quando o cara é de esquerda fala, ele conversa com a direita, ele senta com a direita. O diálogo é fundamental e ele majoritariamente, em qualquer democracia, é exercido pelos partidos de centro. O Brasil passou, isso é importante, Cláudio, a gente registrar aqui, por uns anos, não identificando os partidos. Essa história de centrão para lá, centrão para cá, isso acabou. Até porque é uma análise completamente maquiada. Hoje, até porque o velho centrão lá atrás, tem partidos no centro, tem partido na direita, na esquerda, não, acabou. Agora, nós temos efetivamente uma direita no Brasil. Ninguém pode discordar que esses três partidos são de direita e estarão juntos, porque os seus três líderes, quem comanda o PL hoje é o Bolsonaro, quem comanda o PP é o Ciro Nogueira e quem comanda os republicanos é o governador Tarcísio. Então, esses três líderes estarão sempre juntos, pelo menos nas próximas eleições. Isso é público, é reconhecido por todos. Então, essa é a direita. Isso que o Brasil precisa tentar agora. Como a direita vai se comportar governando na oposição, seja nos municípios, no estado, no plano federal. E existe o centro. Então, as pessoas estão olhando o centro. As pessoas que votaram no PSD sabem que o PSD é centro, sabem que o PSD em São Paulo está associado ao governador Tarcísio, é liderado pelo governador Tarcísio, sabe que no Rio de Janeiro o Eduardo Paes teve uma aproximação maior com o presidente Lula, o Otto Alencar com o presidente Lula, o Ratinho com a direita. Então, isso e assim com o MDB e assim com a União Brasil. Então, a partir de agora vale o centro, a direita e a esquerda, com o PT, com o PSOL, com o PDT e com o PSB. Está mais racional a política partidária, Cláudio Alberto. Está mais fácil acompanhar, está mais fácil criticar, está mais fácil até abandonar aqueles que ganharam o voto e decepcionaram, porque não tem mais essa mistura, não. Acho que está ficando... E isso é muito positivo. Presidente nacional do PSD, ex-ministro, ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, esteve aqui no estúdio do Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, falando sobre política. E a gente aproveita aqui, não é, presidente, para lhe dar os parabéns, porque a trajetória do PSD, que começou do nada, né, em 2011, 2011. Quantos prefeitos eleitos do total agora no primeiro turno? Quase 900, 890 quase.
partido que mais elegeu prefeitos no Brasil. Mas Obrigada. o importante é o número de votos, hein? É verdade. Quase 15 milhões de votos. Achei engraçado que você falou, olha, tem uma coisa importante aqui que é voto. É. Às vezes, né, político esquece. Porque, vale aqui uma parte, o número de prefeitos mostra a capilaridade do partido. Um partido como o MDB, como o PSD, que tem 900 prefeitos quase, eles estão no plano nacional, né, com um pontinho em cada lugar. Mas as grandes cidades, elas são importantes, porque elas têm mais votos. Então, você tem que olhar o número de votos. E, felizmente, nessa abordagem também, o PSD é quase pole position. Obrigada, presidente. Até a próxima.